estados, viu? Eu vou falar pra vocês. Só que é um combo, assim, né? Muito prazer em receber você, Salviano. Olá, boa tarde, Mariana. Também estou aqui tentando sentir muito prazer em estar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, hoje é um combo, né? 2 em 1. É um 2 em 1 dentro de um só. De um É só. porque, na verdade, quando você me convidou, ficou naquela história assim, quem vai? Vai Salviano ou vai Fiarpo? E aí eu achei que o Fiarpo talvez poderia compartilhar algumas de suas experiências fiarspescas aqui. Então, ele vai estar por aqui também. Vai ser maravilhoso. Então, a gente vai começar primeiro com toda uma ideia criada por trás aqui no off, gente. Que a gente vai conversar primeiro com o Salviano. E o Salviano, para vocês que estão só ouvindo agora, não vai fazer muito sentido, mas ele vai se montando de Fiarpo enquanto isso. Então, vale muito a pena o pessoal ver depois, né, essa entrevista que vai ao ar aí na quarta-feira, lá no YouTube, e também eu vou mandar lá no Instagram, que a gente já está fazendo em formato de Reels para vocês também. Então vamos lá, Salviano. Vamos. Vamos começar simples. O que te inspirou a seguir esse caminho aí da arte e dedicar tanto a isso? Mariana, eu acho que é uma pergunta que dificilmente um artista, alguém que está dentro da arte, consegue responder ela com exatidão. E aí, hoje, eu sou mais professor de arte, porque eu sou professor de arte no estadual, lá no Sebastião Dias Ferraz, do que propriamente artista. Eu tenho o meu momento artista, os meus momentos de criação, tenho participado, tenho promovido uma oficina de teatro lá no CCTU e uma no estadual também. Estou ensaiando uma peça de teatro com o professor Marcelo, que se chama Um Ser Artista, mas essa definição de o que... O caminho, Como que a arte chegou na minha vida, eu não sei, porque eu lembro, desde muito criança, que eu me atraía pelas questões da arte, no sentido da estética, no sentido da produção manual, no sentido da apresentação na escola, da homenagem para o Dia das Mães, Dia dos Pais e aquela coisa toda, festa junina, tudo isso me atraía. Mas eu me lembro de um momento na minha vida que acho que foi quando eu despertei para as questões do teatro, das artes cênicas. Meu pai comprou uma antena parabólica. E aí, quando ele colocou a antena parabólica, eu comecei a ver os canais e eu me lembro que eu caí no canal na TV Cultura e estava passando Castelo Rá-Tim-Bum. E aí eu vi aquele Castelo Rá-Tim-Bum, aquela coisa, cenários, boneco, gente misturado com boneco, gente falando com boneco. Eu falei, gente, existe um mundo diferente desse mundo que eu estou vivendo aqui em Tupaciguara. Porque a gente tem que pensar numa outra questão também. Tupaciguara sempre foi uma cidade que nunca ofereceu a fruição artística com muita frequência. A gente recebia as coisas em conta-gotas, assim, um dia acontecia alguma coisa, uma apresentação na praça, uma orquestra, alguém mais empolgado na escola trazia alguma coisa pra gente ver. Então, Tupaciguara nunca teve isso. Então, aí, quando eu vi Castelo Rá-Tim-Bum, eu falei, meu Deus, que universo é esse? Que mundo é esse? Né? Televisão, personagem, e o Castelo Rá-Tim-Bum, ele é muito teatral, né? Ele não é só um programa de televisão em busca de audiência. Sim. Então eu me lembro disso do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí depois eu sonhei fazer parte do elenco de Chiquititas, né? E que foi assim, mas sonhei. E hoje estou em Tupaciguara a partir de talvez dessas pequenas coisas que me trouxeram lá da infância. Quando você diz assim que sonhou em fazer parte do elenco, por exemplo, das Chiquititas, é um exemplo é só um exemplo, ou você tentou fazer uma audição? Não, é só um exemplo. Dizer, tipo, de ser ator mesmo de novela. Não, é só um exemplo, até porque de uma das grandes dificuldades que eu posso dizer, e eu acho que para muitos artistas, principalmente de cidade pequena, é que eu enfrentei muita rejeição em relação ao querer ser artista. Né? Então, eu tinha uma força que me puxava para trás, assim, tipo assim, para com isso, ser artista. Que ser artista é coisa de vagabundo, ser artista é coisa, isso não te dá futuro, que ser artista o quê? Tinha outras coisas também, né, que a gente não precisa entrar nos detalhes, mas assim, a gente sabe que ser artista te estigmatiza para alguns grupos sociais e isso é um fato.
É como se a gente, a partir do momento que a gente nascesse como artista, a gente fosse segregado não cantinho. A gente agregava um tanto de outras coisas. Agregava gente que, no momento conservador que a gente fala, a gente agrega um monte de coisa que não presta, né? A internet tá aí. Tem uma galera que faz uns videozinhos, assim, quando fala, mãe, vou fazer teatro. Eu falo, vou fazer teatro. A minha mãe escuta outra coisa. Entendeu? Mas detalhes. Eu tô indo viver de arte na praia. Tô indo... É bem isso. Então, e como que você acha, assim, de que maneira que a arte impactou, assim, a maneira que você enxerga o mundo, assim, completamente distorcida, vamos dizer, do seu ser antes de encontrar ali com a arte? Então, aí, esse impactar, eu acho que quando se é criança e quando se é adolescente, eu não consigo pensar nesse impacto nessa minha fase. Mas aí, quando eu fui, de fato, fazer aquilo que eu tinha vontade, e aí é legal de falar que a minha decisão em fazer o curso de teatro, porque eu sou formado em teatro, ela foi tardia. Eu entrei na faculdade com 27 anos. E eu entrei na faculdade com 27 anos, junto com meninos e meninas que estavam entrando com 17. Nossa. Então, assim, já havia uma experiência de vida vivida por mim que a galerinha dos 17 não tinha, sabe? Então, assim... Você acha que, de certa forma, eu também não entendia? Se eu não entendia? Não, eu falo assim, você acha que isso foi uma dificuldade, assim... Tá com pessoas mais novas? Não foi uma dificuldade, porque eu sabia muito bem o que eu queria daquele lugar que eu estava. E aí, a gente tinha os desafios que era justamente o desafio da idade, da maturidade, né? Das pessoas entenderem os seus momentos de vida e por que eles querem. Quando eu imagino que se eu tivesse entrado na faculdade de teatro aos 17 anos, eu teria feito um caminho completamente diferente do que eu fiz. Mas como eu entrei aos 27, o meu caminho foi um caminho muito consciente. E aí o impacto que eu posso citar é justamente o impacto de, estando na faculdade, entender como que eu poderia ser artista. E não só ficar sonhando em ser, e sonhando com o outro, e vendo o outro sendo artista, e vendo a televisão mostrando os atores maravilhosos, e vendo as coisas. Mas quando eu estava dentro do curso de teatro, eu comecei a entender como que era o salviano artista. Inclusive, o nome salviano, ele aparece nesse momento, no momento em que o meu nome de registro deu espaço para a minha persona da arte, sabe? Entendi. E, tipo assim, pelo que eu entendi, você quer dizer que como se... porque eu acho que o artista, ele vive, às vezes, num mundo ilusório, principalmente ali, recém-encontrado com amor, né? Que eu digo que a arte, ela é como se fosse encontrar um primeiro amor ali. A gente não é que é uma ilusão ruim, não sei se você entendeu. Tô entendendo. Mas era como se você encontrasse com a realidade ali. Aí realmente você encontrasse com a realidade. Foi, porque aí quando eu fui pro curso de teatro e que eu comecei a entender o que era o salviano artista, eu consegui compreender e começar a ver até quais eram as minhas limitações. E quais eram as minhas limitações corporais, quais eram as minhas limitações vocais, o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava. Então, assim, como você passa por várias experiências e por várias disciplinas, tem disciplinas que você tem mais dificuldade, outras você tem menos. E aí, nesse momento da faculdade, eu, inclusive, fui mais para as questões relativas à visualidade da cena, que eu fui figurinista enquanto eu estava na faculdade. Se você me perguntar uma experiência teatral que eu vivi na faculdade que foi importante para mim, que eu acho que provavelmente nós vamos chegar nesse momento, eu não tenho uma experiência como ator impactante, mas eu tenho experiências com criação de figurino que para mim foram muito interessantes, inclusive com figurinos premiados em festivais de teatro e tal. Então, esse lugar da ilusão de achar tudo muito maravilhoso se torna um lugar de você entender. Dentro dessa ilusão que eu estou e que eu estou vendo que a arte tem essa função, né, de trazer pra gente um universo para além da realidade, eu comecei a pegar os meus pontos e onde eu conseguiria atuar e onde isso poderia ser uma realização para mim. Que realmente, porque eu falo assim, tem uma parte do artista que eu acredito que todos vivem, que é uma parte de luto, que é quando você realmente entende que aquilo ali, seu sonho é muito forte, a sua vontade é muito grande, mas há momentos que ali que você percebe que não é fácil. Eu acho que no começo pra gente é muito fácil. Aconteceu isso com você? Eu não vou dizer luto, mas, por exemplo,
no meu processo de entrada e saída da faculdade, eu vi muita gente chegando a Uberlândia com essa vontade e com essa, vamos chamar de ilusão, né? Com essa ilusão toda de que o curso de teatro fosse te alavancar para televisão, que o curso de teatro fosse te alavancar para filmes, e que o curso de teatro fosse te alavancar para cidades maiores que Uberlândia, para as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. Só que o que acontece, eu acho que entender o seu lugar da arte é importante justamente porque você entende que às vezes o seu lugar não é para além de onde você está, mas às vezes voltar um pouco e tentar pensar no que você pode fazer para quem ficou de onde você saiu. E aí eu acho que o Salviano, artista, ele fez esse caminho. Ele foi para uma cidade maior que Tupaciguara e estando lá, lendo, estudando, ouvindo, experienciando, o Salviano conseguiu perceber que se ele voltasse, ele poderia fazer pela cidade dele e pelos jovens que também vislumbram esse lugar da arte, da sensibilidade, fazer por esses jovens o que não fizeram por ele quando ele era jovem. E fazer para esse jovem e ouvir esse jovem poder escolher. E esse jovem tem, inclusive, argumentos para dizer para o pai, para a mãe, ou para qualquer pessoa que fala, mas isso não vai te dar futuro, você conseguir que esse jovem enxergue que sim, que é possível. Porque, e às vezes tome a decisão um pouco mais antes que a minha. Né? Às vezes, aos 17 anos, esse jovem já tem a condição de saber, eu quero fazer isso. E se for ser artista, que seja. Se for ser dentista, que seja. Se for ser qualquer outra profissão, que seja. Mas que ele entenda qual que é o seu lugar no mundo e não fique por ali procurando lugares que os outros acham que estão te dando os lugares corretos, sabe? É interessante como você teve que ir para fora para entender que o seu lugar era aqui, né? É como se você teve que sair daqui para poder entender que a sua arte estava ali o tempo todo, né? Estava aqui, na verdade, o tempo todo. Você sente como assim? Eu acho que sim, mas aí hoje, por exemplo, eu vejo que eu tenho esse meu lugar aqui, mas eu também não posso dizer que eu não queria mais do que eu tenho aqui, sabe? E eu acho que nesse ponto, o artista tem a função de, além de fazer a sua arte fluir e acontecer, ele tem a função de fazer com que as pessoas do entorno entendam a importância dela. E aí hoje eu me coloco como artista, não só como o palhaço, ou só como o professor. Eu me coloco como um artista que tenta mostrar para as pessoas como que a arte pode ser potencialmente transformadora e como que, do mesmo jeito que há um investimento em saúde, investimento em infraestrutura, no trânsito e tudo mais, é necessário que a cidade invista também em cultura, em arte. Porque eu considero que quando você humaniza, quando você proporciona a arte e a cultura para uma cidade, você humaniza a sua população. E essa humanização vai fazer com que os progressos venham de outros lugares que não são só aqueles que a gente acha que são, sabe? Sim. Complexo, e aí eu tô falando aqui, era pra eu estar fazendo maquiagem, mas eu não tô fazendo, não. Eu tô vendo aqui, assim, mas é porque tem uma entrega, né, na fala. Tem que ter uma entrega. Mas vai dar certo, eu vou conseguir. E aí, dentro disso, o que você acha, assim, que foi as maiores dificuldades, assim, que você enfrentou? E, assim, como você superou isso? Então, mas aí você tá dizendo de dificuldades antes ou dificuldades depois que voltei? Poderia ser das duas. Então, antes eu não sei te falar de dificuldade, porque, na verdade, antes havia a negação, né? Então, quando há negação, você só lida com a negação. Então, antes, não, ser artista, não, isso não é pra você, não. E eu lidava só com isso, até porque a minha pouca idade, né? E a falta de ter condições de tomar as minhas decisões sozinho me fazia lidar só com a negação. E hoje eu acho que as minhas dificuldades, elas estão voltadas justamente em onde buscar o recurso, sabe? Onde buscar o recurso, como fortalecer parcerias de crédito em relação às questões que você faz. E eu acho que para isso a escola tem sido um lugar muito
importante para mim, porque na escola que eu estou, para além de ser valorizado como professor de arte, as pessoas também me valorizam e me respeitam como salviano artista, sabe? E aquele momento, por exemplo, que o salviano está exaltado, às vezes chega meio louco na escola e grita e faz isso e faz aquilo e brinca e fala alguma coisa espontaneamente com alguém, eu entendo que as pessoas compreendem que ali dentro tem o salviano artista que está dentro desse borbulhar todo ali. Então, eu acho que a dificuldade maior hoje é isso, de entender onde estão os nossos pontos de apoio. E eu acho, inclusive, aproveitando para puxar um pouco para cá e falar e aproveitar e dizer para ela o quanto eu fico grato com o que ela faz, a Eliamara, por exemplo, é uma das pessoas que quando eu precisei dessa rede de apoio, quando tem alguma coisa, ela se propõe a me ajudar a divulgar na rádio e compartilha as minhas publicações e assim... Eu acho que essa rede, ela é muito maior, tem muito mais pessoas que eu poderia citar aqui, mas aqui na rádio eu citaria ela. Esse seu próprio espaço aqui é esse espaço de rede de apoio também. E aí, mais uma vez, eu digo, a direção da escola, e eu tenho que dizer também que o CCTU, na verdade, o Centro Cultural Tupaciguara, que é administrado pela Casa Plural de Tupaciguara, Associação de Arte e Cultura Casa Plural de Tupaciguara, e todos os membros que fazem parte daquilo, são essa minha rede de apoio. Então, quando eu falo, quando eu abro a boca para defender alguma coisa, eu estou defendendo a iniciativa também da Casa Plural. A iniciativa de ter tomado conta daquele prédio, de ter feito o prédio ser o CCTU. Então, o meu desafio hoje também é isso, representar essas pessoas de maneira ética, de maneira sincera e de maneira a manter vivas as nossas concepções do que todos que estão ali tomando conta disso entendem de arte também. Sim, como se... como que foi que começou o projeto, assim? Tem como você explicar? Casa Plural? Isso. A Casa Plural começou o seguinte, um dia de madrugada, eu estava lá em casa, lá em Uberlândia, morava em Uberlândia ainda. E aí... eu estava provavelmente, devia estar num momento da faculdade que eu estava lendo coisas e provavelmente comecei a pensar, pô, falei um palavrão, mas enfim, comecei a falar, caramba, tipo, Tupaciguara, uma cidade que eu gosto tanto, nasci lá, o que eu posso fazer por aquilo? E aí, na mesma madrugada, eu fiz uma ligação para o meu primo, Marcelinho, que é o professor de filosofia lá do estadual. Falei, Marcelo, socorro! Eu preciso fazer alguma coisa por Tupaciguara, meu Deus, eu tô aqui e daqui a pouco eu vou formar e já comecei a trabalhar aí, dei aula numa escola particular aqui no começo da minha carreira como professor. O que eu faço? Eu falei, vereador. Quero ser candidato a vereador nessa cidade. E aí vou ser candidato a vereador, porque aí eu vou falar, e vou acontecer, e vou atrás de lei, e vou. E o Marcelo, muito sensato, disse, sim, Salviano, a política é muito importante. Fazer parte dessa representatividade é muito importante. Mas então, vamos pensar que antes da política, antes de você se lançar candidato, até porque tem um tempo que você está fora de Tupaciguara, né? Então talvez as pessoas podem estranhar esse seu interesse repentino. Vamos começar com alguma coisa. E aí a gente teve a ideia de sentar para se reunir um pouco e falar sobre a possibilidade da gente criar um núcleo de pessoas ali que começasse a pensar sobre o que promover em relação à arte e à cultura de Tupaciguara. E aí a Casa Plural surgiu pela sensatez do Marcelo Silva, professor, meu primo, se ele estiver ouvindo aí, um beijo, Marcelo, de falar, vamos devagar. Calma aí, vamos e aí, organizar. Depois que a gente fizer isso e que a gente vê como que isso vai acontecer, a gente vai pensando se essa representatividade política direta é o caminho. E aí, em 2015, a gente fundou a Casa Plural de Tupaciguara, que inclusive o nome Casa Plural veio da esposa do Marcelo, Marília, e a gente começou a reunir as pluralidades de Tupaciguara para fazer o que a gente está fazendo até hoje. E foi onde deu muito certo, né? Que a gente já sabe. Então, assim, olha, eu vou fazer uma pergunta, mas eu acredito que seja a própria Casa Plural, mas talvez eu esteja errado. Então, eu acho que não é... Pergunte. É bom perguntar. Existe algum projeto ou obra de arte que você considera, tipo, mais significativo na sua carreira? Então, pois quando eu falei para você no começo que na faculdade, por exemplo, eu fui figurinista e não fui ator propriamente dito,
É um fato. Mas eu acho que nesse momento a gente pode citar, eu posso citar sim que a Casa Plural foi um marco. E aí depois da Casa Plural, porque aí a gente começou lá na Belo Horizonte, numa casa de verdade, num cômodo, numa casa pequena, onde as nossas coisas aconteciam na cozinha da casa, tava sem móveis e tal. E aí depois a gente foi crescendo e foi sonhando um pouco mais, aí surgiu a oportunidade da gente ocupar o prédio que a Câmara tinha desocupado, né? Porque até então o prédio onde é o CCTU foi a Câmara de Vereadores. E aí a gente foi conversando sobre essa possibilidade e eu acho que a Casa Plural, e depois do que a Casa Plural se tornou, que hoje ela é a administradora do Centro Cultural Tupaciguara, eu acho que isso é uma grande obra de eu pensar, porque aí eu me humanizo no sentido de eu penso sobre uma grande obra feita coletivamente e não uma grande obra feita por mim, sabe? E talvez me coloco nesse lugar do artista não vaidoso e tipo assim, não é meu, é nosso, foi feito por nós e para nós. Mas você sente pelo menos que assim, foi você que puxou essa galera? Não, eu puxei a galera, não. Eu puxei só a doideira de que eu queria fazer alguma coisa. E aí essa galera veio até você? Não, essa galera veio porque aí na conversa com o Marcelo também já tinha uma ação pensada em relação a essa questão da cultura de Tupaciguara. Ele já promovia algumas coisas, já teve banda, né? Ele foi baixista numa banda, então ele tinha esse contato com o movimento. E aí, a partir dessa nossa conversa, foram aparecendo pessoas. Ele falou assim, olha, vou convidar o fulano para... Aí agora, gente, me desculpem, eu não vou falar os nomes, porque eu não lembro da cronologia aqui, hein? Mas são vocês, plurais. A galera que estava no começo, a galera que está agora. E aí a gente foi agregando as pessoas e a gente agregava e falava, nós queremos fazer isso. Aí a pessoa, nossa, que massa, que massa, que massa, que massa, que massa. E aí a gente foi juntando essa galera e a gente fez a coisa acontecer. Então, acho que o que eu posso dizer sobre a minha carreira em relação a isso, a ser um marco, assim, eu posso dizer que a Casa Plural. E aí, depois, outros momentos vieram, oficinas de teatro que me deram muito prazer de fazer, resultados teatrais que eu via no olho das pessoas que participaram, uma satisfação em ter feito parte, sabe? Tanto que tem gente que está na Casa Plural hoje que começou fazendo oficina de teatro comigo, então, e assim foi. Muito interessante, eu gostei. E assim, sabe, a gente sabe que você é dono das ideias mirabolantes, né? Dizem. Como você se mantém criativo, assim? Tipo, existe algum ritual, aquela... Então, Mariana, não tem isso de como se mantém criativo, porque quem tá de fora, por exemplo, e aí agora, por exemplo, nós estamos aqui falando, eu estou fazendo a maquiagem do Fiardo, daqui a pouco ele vem aqui e vai falar alguma coisa, parece que é tudo, nossa, mas da cabeça do Salviano sai tudo, e da cabeça, não, a gente tem problemas, tem momentos de crise, sim, inclusive esse momento é um momento em que eu estou no processo de entender como que eu me dou uma pausa para permitir que essa criatividade permaneça, porque ninguém é criativo 100% o tempo todo e nem muito menos eternamente. Mas eu, como tenho e preciso fazer coisas, esse momento que eu estou, por exemplo, é um momento de reflexão sobre isso. Mas aí eu posso dizer que as minhas inspirações, por exemplo, são música. Eu ouço muita música, às vezes eu tô ouvindo uma música e eu preciso resolver alguma coisa, tipo uma aula ou uma cena que eu tô na oficina e de repente a música fala, essa música, nossa, essa música resolve tudo e não sei o que, e ela vai vir no final e ela vai não sei o que, eu vou fragmentar a letra dela aqui, vou fazer e vou acontecer e pum, música me fala muito ao meu coração. Tem uma vez eu fui numa mesa de oração espírita, e aí a médium que estava tomando conta lá falou pra mim assim, você precisa desenvolver sua mediunidade, porque tem um cantador que tá doido pra falar e tem umas coisas bonitas pra cantar. Eu falei, então é isso, deve ser uma entidade da música que tá por aqui, ó. Que legal, faz sentido, né? Esse é um negócio que te leva... Vamos fazer um intervalozinho aqui, vamos mandar uma música aqui bem legal aqui pro pessoal. E a gente volta já com um pouco mais de Salviano. Ai, tô gostando disso, hein? O Fiarvo tá quase pronto, viu, gente? Tá mesmo, ó.